Oi, pessoal. A gente vai esperar aqui encher um pouco para convidar a Petra para falar. Olá, Dani. Seja bem-vinda à nossa live. A gente vai falar da síndrome do imigrante, como pertencer a um local que eu não pertenço. A gente vai esperar um pouquinho aqui para encher um pouquinho a sala e aí eu poder convidar aqui a Petra da página Petra Tavares _. Ela é psicóloga aqui, faz um trabalho super interessante aqui em Portugal. E esse assunto é um assunto que interessa a todos nós, né? Imigrantes aqui em Portugal. Pessoal, fala aqui comigo aqui nos comentários se alguém já sofreu aqui algum preconceito em Portugal por ser imigrante. Ontem nós teve, para quem não sabe, né, o fim da reciprocidade das ordens do Brasil e Portugal. A gente vai discutir aqui também um pouquinho se isso se enquadraria ou não, né, na questão aí da xenofobia, do preconceito linguístico. Bem-vindos, Yasmin, Luísa, Sérgio Vieira. Pessoal, vem falar aqui comigo nos comentários. Muito calor aqui em Portugal. Como é que vocês estão? Se quiserem mandar mensagens ainda, dá tempo, tá? Para perguntas para serem respondidas no final da nossa live. Esperar encher mais um pouquinho. Olá, João. Vamos enchendo, vamos convidando as pessoas. Eu acho que o assunto de hoje é um assunto muito pouco abordado, né, que precisa ser mais trazido à pauta, né, porque basicamente todo mundo, né, já sofreu, passa por algum preconceito linguístico, de roupa, no trabalho, tá? Vamos encher mais um pouquinho, vamos dar só mais 2 minutinhos para encher um pouquinho aqui, pelo menos uns 10, e aí a gente chama a Petra. A Petra já entrou aí, já vou convidar ela, né? Como pertencer a um local que não pertenço. Vocês já tiveram essa sensação de que estão em um local, né, e que acaba perdendo um pouco a essência, porque não é o nosso país, né? A gente está num país estrangeiro e ao mesmo tempo a gente, quando retorna ao nosso país, acaba, né, ficando estranho, porque a gente já não sabe mais se né, o que a gente é. A gente, enfim, acaba... Será que a gente perde a essência? A gente vai discutir tudo isso, tá? Vamos lá, então. Já passou aí 3 minutinhos. Vamos esperar só para encher mais um pouquinho. Todos os dias, ó, Luísa Ciscari falando, todos os dias, de fato, né? Tem muito brasileiro que inclusive muda o sotaque para poder ser aceito aqui em Portugal. Enfim, a gente vai abordar isso com uma visão, né, psicológica da nossa convidada, que é a Petra. Só mais um minutinho. E não, acho que eu já posso chamar, né? Já passou 4 minutos. Vou chamar aqui então a Petra. Gente, olha, hoje, né, embora haja, né, muitas vozes aí na internet, hoje isso já é um assunto recorrente aí na pauta, mas a Petra, ela faz um trabalho super interessante aqui em Portugal, tá? Então eu tenho o prazer de convidar a Petra, ela que é psicóloga, página super interessante no Instagram, faz um trabalho super bacana. Petra, seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Teu som tá um pouquinho baixo. Deixa eu Conseguem ver me ouvir aqui. bem? Não, agora tá bom. Ok, ainda bem. Tudo bem, Então, tudo Petra? bem? Tudo e por aí, tudo bem? Tudo bem também. Boa. Obrigada por participar aqui da live, por aceitar de pronto o convite quando eu te requisitei aí. Você nunca hesitou em nenhum momento, você sempre foi super aberta ao tema, enfim, muito receptiva, muito simpática. Agradecer muito. Tenho certeza, essa live vai ficar gravada, né? E eu tenho certeza que esse assunto vai conseguir integrar muita gente que está chegando, pessoas que já estão aqui, que não se sentem integradas no país.
é um assunto, né, essencial, muito importante. Mas fala um pouquinho sobre você, se apresenta, fala Bem, o meu da nome é sua Petra. trajetória profissional. Bem, o meu nome é Petra Tavares, eu sou psicóloga clínica, como já me estavas aqui a apresentar antes de eu entrar. Sou psicóloga, sou coach, sou mentora, então trabalho aqui nas redes sociais para espalhar a minha mensagem, para ajudar a levar saúde mental mais longe através do online. Além disso, também sou uma pessoa de pessoas que se preocupa em ajudar pessoas, que se foca em ajudar pessoas, para isso é que eu trabalho, para isso é que eu fui para a psicologia, não é? Também tenho aqui um bocadinho esta ligação com este tema e que acho que tu nem sabias quando me chamaste, não é, para falar sobre este tema. Esta questão da Sim. imigração também é um tema que me toca um pouco, porque nasci em Portugal, mas sou filha de imigrantes, então também sei um bocadinho o que é esta sensação de sentir que não pertences a um lado, de sentir que não pertences a outro. E basicamente a minha missão é esta, é conseguir ajudar pessoas através do meu trabalho, através daquilo que eu faço e também através da minha vivência. Porque eu acho que nós não somos simplesmente profissionais, mas cada profissional tem a sua própria história, cada profissional tem as suas vivências e acho que todos nós podemos contribuir de pessoas para pessoas com aquilo que nós vamos passando ao longo da nossa vida também. Certo. Muito bacana. Então, Petra, achei muito interessante, né, também aqui que você aceitou o convite e que, apesar de tudo, como, né, você mesma falou, você é uma portuguesa, mas você é filha de imigrante, né? Então, embora você seja portuguesa, você é filha de imigrantes, né? Seus pais são angolanos, não é Sim, isso? sim, exatamente, sim. Então, e acaba que você consegue enxergar esses dois lados, né? Você consegue enxergar o lado dos seus pais, enfim, avós, tios, sendo imigrantes, e você já nascida em Portugal, já uma portuguesa, né? Então, imagino que, bom, você conheça bem os dois lados, né? Na pele, por ter vivenciado, e fala um pouquinho, quando você vai, né, vai para Angola, visitar os seus parentes, como é que é essa relação? Porque, por exemplo, quando eu vou visitar meus parentes no Brasil, eu já não me acho tão brasileira, né? Embora eu esteja aqui já há muitos anos, não tenha perdido o sotaque, por exemplo, a gente, né, vai falar disso, mas eu não me sinto assim, é estranho, porque quando eu estou aqui em Portugal, obviamente eu não sou uma portuguesa, mas enfim, não sou portuguesa nem nunca serei. Mas quando eu chego no Brasil, eu já não sinto mais aquela coisa de tipo, nossa, mas eu também, será que eu também sou brasileira? E com você, né? Mas no caso, eu tô aqui, né? Eu vim, porque meu marido é português, mas no seu caso, você nasceu aqui, os seus pais são, né, imigrantes, seus pais são angolanos, já, né, vieram para cá, enfim, em busca de uma qualidade de vida de repente melhor. Uhum. Mas como é que foi isso? Assim, como é que você se sente em relação a essa, meu Deus, o que que eu sou? Esse Aonde que eu me mix, encaixo não na é? sociedade? Olha, eu hoje em dia já aceito que eu me encaixo nos dois lados. E isto já é algo que vem desde miúda, que eu nunca me senti encaixada nem num lado nem no outro. Porque, como nós até estávamos a falar no outro dia, eu sou demasiado angolana para os portugueses e sou demasiado portuguesa para os angolanos. Então fico assim no meio, porque eu tenho esta coisinha, né? Eu sou assim mais clara, não sou, sou assim mulata. Então, eu nascendo em Portugal, por acaso ao longo da minha infância e mesmo hoje em dia, eu sinto que há coisas de Angola que não encaixam tanto em mim por eu ter nascido aqui. Então há coisas que eu acabo por não apanhar tão bem, há coisas que eu acabo por não estar tão enturmada, mesmo dentro da própria cultura. Eu acabo por não estar tanto por dentro e às vezes isso faz-me sentir, ok, então não sou 100% angolana porque cresci aqui, apesar dos meus pais serem angolanos, eles vieram para cá com 18 anos, 18, 19 anos, estudaram aqui, fizeram faculdade aqui, depois mais tarde é que o meu pai voltou para Angola para trabalhar, só que eu sempre cresci aqui e também o facto de eles terem vindo muito novos, eu acabei por ter um pouco uma cultura mais europeia, uma educação mais europeia. Então isso acabou por até sentir-me um pouco desfasada da educação que os meus restantes familiares tiveram, porque veio a minha mãe, vieram os meus tios, só que a minha mãe foi a única que ficou cá. Os meus tios voltaram, os meus primos foram educados lá, eu e os meus irmãos fomos educados aqui, então acabámos por apanhar um pouco da cultura mais europeia e isso faz com que eu não me sinta 100% angolana, porque às vezes até quando eu digo que sou angolana, isto depois é um pau de dois bicos. Às vezes quando eu digo que sou angolana dizem, mas tu nasceste em Portugal, tu és portuguesa. Mas se eu digo em
Portugal, não, eu sou portuguesa. Não, tu não és portuguesa, os teus pais são angolanos, tu és angolana. E eu fico, então eu sou o quê? Não é? Então, isso sempre vivi assim. E onde é que eu sou, onde é que eu me pertenço? Hoje em dia eu digo que tenho 50% de cada país, 50% do sangue de um lado, 50% do sangue do outro. E depois mesmo enquanto criança, por exemplo, nós não tinha muitos africanos, muitos descendentes de imigrantes na escola onde eu andei. Eu estudei num colégio, eu e a minha irmã estávamos no mesmo colégio e não havia assim muita gente negra, não havia muitas pessoas que eram descendentes de africanos, então eu sempre me senti diferente, eu sempre soube que eu era diferente, desde a questão do cabelo, desde o tom de pele, tudo. Nós sentimos que somos diferentes. E esta questão da adaptação da adaptação, mesmo tu tendo nascido aqui, que é o meu caso, eu nasci aqui, fui educada aqui, tenho uma cultura portuguesa, acaba por ser um pouco ainda aquela questão de onde é que eu sou, onde é que eu pertenço, quem é que eu sou. Então, é aceitar. É preciso muita aceitação de que se calhar nunca vou me sentir nem 100% angolana, nem 100% portuguesa, nem 100% europeia, nem 100% africana. Sou um pouco dos dois e é aceitar um bocadinho nesse sentido. Mas sempre tive muito essa questão e ainda hoje não me considero nem 100% do lado nem 100% do outro. Depois é muito engraçado porque às vezes eu tinha colegas meus portugueses porque o meu sotaque, quando eu estou com angolanos, ele não é assim. Só que eu não forço, automaticamente ele muda. Não é alguma coisa que eu faço de uma forma forçada. Então às vezes é muito engraçado porque eu estou com colegas portugueses e de repente se eu já encontro assim algum amigo angolano na rua ou começo a falar ao telefone com algum familiar e tudo mais, o meu sotaque automaticamente muda. Sim. Então é muito engraçado ter essa dualidade. Mas basicamente tive que aceitar que sou assim, que tenho aqui uma mistura dos dois países, tenho aqui uma mistura das duas nacionalidades, das duas culturas e aceitar que dói menos. E tá tudo bem? E está tudo bem. Tá tudo bem. Exatamente, sim. E está tudo bem aceitar isso. E tá tudo bem também aceitar isso. Sim, exatamente, sim. Que ótimo. Eu acho então que de repente é isso que falta, né? Porque eu vejo que na sociedade brasileira, eu acho que de repente falta esse lado da aceitação. Eu não sei explicar, mas eu acho que acaba se criando uma barreira, sabe, tão intransponível que acaba ficando difícil de passar. Eu não vejo as pessoas falando, não, mas tá tudo bem eu não pertencer aqui, eu não pertencer lá, sou um cidadão do mundo, ou sou 50-50, porque o que eu vejo é que as pessoas querem pertencer, não, eu preciso pertencer a Portugal, eu preciso pertencer ao Brasil, mas enfim, a gente volta a falar disso depois. Vamos falar aqui um pouquinho do que, né, a Lari se propõe aqui, que é a síndrome do imigrante. Né? Eu fiz dia 25 agora foi o dia do imigrante, para quem não sabe, né, nosso dia. E eu coloquei um post na minha página sobre a síndrome do imigrante. Porque eu atendo muitas pessoas, assim, eu falo com muitas pessoas diariamente, e é muito comum, né, as pessoas virem falar que estão muito, muito mal, se sentem muito depressivas porque a família ficou longe, né, não estão, às vezes, trabalhando no ramo que gostariam, né, de estar. Às vezes, pessoas muito qualificadas no Brasil que largam tudo para estarem aqui em Portugal e, às vezes, se submetendo a um trabalho que não tem nada a ver com a pessoa, assim, que a pessoa nunca fez, que a pessoa nunca se imaginou, ganhando às vezes mal, vivendo às vezes, né, num quarto, longe da família. Então, vamos entrar aqui exatamente na síndrome do imigrante. Eu queria que você explicasse, você como psicóloga, enfim, psicóloga e filha de imigrantes, né, que é muito importante, explicasse para a gente um pouquinho dessa síndrome do imigrante, né? O que é essa síndrome, como é que ela afeta, coisas nesse sentido voltado para a síndrome do imigrante. Sim.
Assim, eu vou aqui salvaguardar que a síndrome do imigrante não é uma doença diagnosticada, ok? Tal como é diagnosticada uma depressão, uma ansiedade, não é uma coisa que é assim diagnosticada. Foi um síndrome que deram um nome exatamente para explicar o que o imigrante sente quando faz esta mudança de país, não é? Que muitas vezes é caracterizado aqui pelo um não pertencimento, ele sente que não pertence onde está, porque a verdade é que não pertence, e isto depois acaba por acarretar outro tipo de emoções, uma tristeza profunda, uma ansiedade, até pode acabar por levar a sintomas de depressão, como tu também falaste, tu também passaste aqui um bocadinho por esta situação, ou seja, a pessoa sente-se sozinha, a pessoa sente-se isolada, a pessoa sente-se desfasada, sente-se separada, basicamente, do mundo em que ela está a viver, e isto acaba por trazer alguns sintomas de tristeza, de isolamento, de pensamentos até mesmo de suicídio, de baixa autoestima, ansiedade, um desespero, e quando isto acaba por se prolongar no tempo, aí até pode ser necessário recorrer aqui à ajuda profissional. Porque uma coisa que eu quero deixar claro é que é normal que no início existam este tipo de sentimentos. Seria anormal se não existissem. Se eu sou uma pessoa que passa a vida inteira num país, cresci, nasci com a minha família, estou perto das pessoas que eu amo, mudo para um país, se calhar sozinho, ou se calhar só com 2, 3 membros da minha família e deixo uma vida inteira para trás, é normal que no início eu até vá ali sentir um luto por aquilo que eu estou a perder. Eu estou basicamente a perder o meu país, estou-me a afastar da minha família, então é normal que no início exista ali uma tristeza, exista ali uma ansiedade perante será que as coisas vão correr bem, será que não vão, será que eu me vou conseguir adaptar, será que não vou. Agora, quando é uma coisa prolongada no tempo, decorrente aqui deste processo de imigração, porque a pessoa chega, lá está, tem que se adaptar a uma nova cultura, tem que se adaptar a uma nova língua, tem que se adaptar a novas questões em termos de burocracia, em termos de política, em termos profissionais, e quando esta ansiedade, quando estes sintomas de depressão, quando esta tristeza, quando estes pensamentos negativos constantes, quando esta ansiedade constante, há pessoas que acabam por não conseguir dormir, afeta o sono, afeta o apetite, ou seja, tudo aquilo que são sintomas que nós normalmente associamos a uma depressão, mas que vem aqui decorrente deste processo de imigração, aí podemos estar diante do síndrome do imigrante, que a pessoa acaba por não se sentir pertencente a nenhum lugar e acaba por desenvolver este tipo de sintomas. Entendi. Não sei se foi Então, algo, aqui não sei se foi algo que tu sentiste ou se passaste quando fizeste esta mudança aqui. Petra, você consegue aumentar só um pouquinho o seu volume ou não? Eu, eu, eu não. Acho que o meu som Não? está no máximo. É. Não. Não me conseguem ouvir bem? Pessoal, vocês estão ouvindo bem a Petra? Dá um feedback aí pra gente, porque pra mim tá um pouco baixo. O que vocês estão achando aí do áudio dela? Tá ok? Meu áudio tá ok? Fala aí pra gente. Pessoal? Isto tem um delay. Temos que esperar um bocadinho. Tem um delay? Sim. Tá. Tá. Sim, tá ouvindo bem. Então tá bom, porque Ok. para mim tá um pouco baixo, mas pode ser do meu então ok, gente, obrigado pelo feedback. Tá. Então, vamos recapitular aqui. De repente, o que é importante aqui na síndrome do imigrante é a gente distinguir, então, o que é uma tristeza do Sim. que é uma depressão. É isso? Sim, isto é como em todas as patologias. É como se eu estou a diagnosticar uma depressão, se eu estou a diagnosticar uma ansiedade, o que quer que for, eu preciso sempre de perceber se isto é uma coisa pontual ou se é algo que é prolongado no tempo. Como eu estava a dizer, um imigrante que se muda hoje, é normal que no primeiro mês ele vai estar um bocadinho perdido, ele vai se sentir ansioso, se vai conseguir suprir as necessidades básicas dele ou da família. É normal que ele esteja preocupado, como é que as coisas vão correr ou não. É normal que ele se sinta triste porque saiu do país de onde estava, está longe da família. Ou seja, num período inicial é normal. Agora, se é uma coisa que acaba por ficar prolongada no tempo e já acaba por ser algo que até a pessoa acaba por ficar com uma tristeza tão profunda que às vezes até acaba por em vez de a motivar a agir e a procurar gerir a sua vida, ela acaba até por ficar mais isolada, acaba por ficar mais parado. Ou seja, quando é algo que já vai além daquilo que é considerado como normal, como esperado, aí é importante haver aqui uma intervenção e outro tipo de apoio. E estava a perguntar se não sei se foi algo que tu sentiste quando fizeste esta mudança do Brasil para Portugal. Sim, eu senti no início, eu senti. Eu tentava, na minha cabeça, fazer associações com o local que eu morava. Então, por exemplo,
eu sou do Rio, né? Sou do Rio de Janeiro. E o Rio é muitos meses de calor, mais calor do que frio, né? E o frio é um frio, aquele frio, mais ou menos. Então, na minha cabeça, eu tentava associar. Ah, isso daqui, olha, essa praça parece com aquela Hum, praça lá do hum, Rio. Essa rua parece com a rua que eu passava para ir não sei aonde. Eu começava a criar associações e que, na verdade, não tem nada a ver, não parece nem um pouco. Hoje, né, mas que eu tu já estou querias, aqui há assim, 4, 6 anos. tu querias te sentir em casa. Exatamente. Exatamente. E eu começava a fazer essas associações. Ah, não, mas isso aqui parece com tal coisa. Mas não parece. Mas para mim, no início, aquilo deu certo, aquilo resultou, porque aquilo fez com que eu me sentisse exatamente em casa, Uhum. que eu tivesse acolhida de alguma forma, né? E é claro assim que o clima, a gente tem até uma pergunta relacionada ao clima, que no final eu achei interessante, a gente vai responder, de uma seguidora, mas o clima ajudou, quando chegou no verão, ajudou muito. Porque os dias são maiores, você Exato. tem mais período de sol, né? E assim, acaba que aqui em Portugal, pelo menos no verão, ele acaba que a gente consegue ter uma rotina muito próxima do Rio. A gente consegue ter rotina Uhum. de praia, a gente consegue ter rotina de usar uma roupa, né, menos roupa, uma roupa mais fresquinha, tal, de sair de sandália havaiana, essas coisas. Uhum. Enquanto que no inverno foi assim o que me matou, porque eu nunca tinha colocado um sobretudo, eu nunca tinha passado, né, por essa experiência de um inverno aqui na Europa. Então, assim, me habituar a isso, eu pensei, gente, eu nunca vou conseguir, eu vou morrer de frio, é muito frio. E hoje, em compensação, eu adoro o inverno, eu adoro todas as estações, porque são todas muito marcadas. Uhum. Então, o outono tem as suas particularidades, a primavera tem as. Então, e o inverno, hoje, eu acho bom, eu nunca me imaginei achando bom. Mas naquele início, que eu não conseguia associar com o local que eu vim, era muito difícil. Uhum. Doía, assim, chegava tipo, sabe? Uhum. Aquela coisa assim, meu Deus, né? Que é essa fase de adaptação. Sim, inclusive há pessoas que não se conseguem adaptar. Eu já conheci pessoas que, seja tanto da África, que a África também é, normalmente os países são quentes, como mesmo É, do Brasil, já conheci pessoas que voltaram para o país porque não se conseguiram por causa adaptar do clima. por causa do clima. Inclusive, eu conheço por acaso um casal, já é mais idoso, né? Que a capacidade de adaptação já é mais complicada do que nós que somos mais jovens, mas que inclusive eles no inverno eles têm que voltar para Angola porque não conseguem suportar o frio de Portugal. Então, realmente é uma adaptação desafiante, principalmente já para quem é e de mais idade, ainda mais desafiante. Entendi. E aí, no caso que você falou que vai depender do tempo, né? Se essa tristeza vai se prorrogar num tempo considerável para se transformar numa depressão. Esse tempo seria mais ou menos quando que a pessoa precisa ligar o alerta? É Olha, difícil, para, né? É muito subjetivo, não, né? existem critérios. Agora me pegaste, porque não sei os critérios de cabeça. Porque eu não sei se é um mês, ou se é 2 semanas, agora Ah, não tenho a é. certeza. Mas é pouco Mas tempo. sim, pouco tempo. Mas, Aí eu achei que fosse tipo uns não, 6 meses. não, 6 meses. Meu Deus, a pessoa está ali praticamente a pensar no. Já, não, mas não. Eu tinha pesquisado quando tu me falaste do síndrome do imigrante, se não me engano, eu tinha visto algo que se prolonga 3 meses no tempo para a pessoa procurar ajuda profissional. Porque isto depois difere um bocadinho. Não estamos aqui perante uma depressão normal, por assim dizer. Existe um motivo acrescido. Então, no caso, até a pessoa pode dar mais tempo, porque normalmente uma depressão nós consideramos aqui menos tempo do que estes 3 meses que eu até vi que consideravam aqui para o síndrome do imigrante. Mas, assim, o que eu aconselho é se a pessoa já está assim há um mês e está a ver que é algo que não está a passar, que ela não se está a conseguir adaptar, a procurar ajuda. Sim, Certo. Então seria aí na fase de um sim, mês não, no sim, máximo a três sim, meses. sim, sim. Aqui neste Tá? caso específico de imigrante, tá? Estamos a falar Do sobre adultos, mas imigrante, aqui neste sim. caso específico de imigrante, sim. Porque Tá. é algo O que é pessoal que tá aí, normal que a adaptação demora mais tempo. tá bom. O pessoal que está nos assistindo aí, conta aqui pra gente nos comentários quanto tempo mais ou menos cada um levou aqui para se adaptar,
Se sofreu muito no início, como é que foi? Eu tenho a impressão que quando a pessoa vem com a família, É mais mesmo fácil. vindo, né, é mais Sim. fácil. Porque uma Agora, das coisas porque uma das coisas que a pessoa mais sofre é o facto de estar longe da família, ok? E aqui, sim, e aqui eu nem falo sobre o período de adaptação, porque imagina, o período de adaptação pode ser um ano. A pessoa pode demorar um ano a adaptar-se ao sítio novo onde está. Que a questão é como é que ela gera essa adaptação. É dizendo, certo. ok, eu ainda não me adaptei, mas estou a conseguir gerir bem as coisas, já aceitei que é difícil, já aceitei que é desafiante, aceitei que em alguns momentos vou sofrer preconceito, aceitei que em alguns momentos vai haver aqui algum tipo até de racismo. Ou seja, não é tanto a fase de adaptação, porque a adaptação pode demorar um mês, pode demorar um ano, mas é como é que eu estou a gerir essa fase de adaptação. Realmente não estou a conseguir gerir as minhas emoções, isto está a deitar-me tão abaixo que eu realmente preciso aqui de procurar ajuda para me conseguir levantar e conseguir gerir aquilo que eu preciso de gerir, ou até estou a gerir bem esta fase de adaptação. Como é que eu estou a gerir? Ok? Certo, tá. Vamos falar um pouco agora, então. Outro tema aqui que eu tinha separado é os impactos emocionais do imigrante recém-chegado. Uhum. E aqui nos impactos emocionais, eu separei alguns subtemas, né? Que no caso seriam os preconceitos, né, que o imigrante enfrenta quando chega aqui. E o primeiro eu listei aqui como preconceito linguístico, né? Por que eu achei importante trazer para a pauta o preconceito linguístico? Porque eu tenho muitos clientes que chegam aqui e uma média de uma semana muda o sotaque, mas assim, muda, como se tivesse uma tecla, sabe? E a pessoa muda. Então, por exemplo, eu tô aqui vai fazer quase 6 anos. Até hoje, eu tenho uma dificuldade de me expressar em, por exemplo, casa de banho, né, que é o nosso banheiro. Para mim é muito difícil. Eu não consigo, não consegue sair. Não é uma coisa que saiu, casa de banho, não sai, entendeu? Eu tenho que raciocinar para sair. Telemóvel é outra coisa que eu tenho dificuldade. Primeiro eu falo, cadê meu celular? Telemóvel, Uhum. entendeu? Sempre sai o celular telemóvel, Uhum. entendeu? E algumas pessoas chegam aqui e realmente, né, começam a falar todas as expressões, né, começa realmente a mudar, realmente forçar um sotaque português e começa a falar como um português, ou pelo menos próximo, né, Uhum. porque, enfim, consegue falar perfeitamente como um recém-chegado, enfim, porque também não é um português, né? Esse preconceito linguístico, vamos falar um pouquinho dele. Por exemplo, você acha, né, você como psicóloga, em relação à busca de emprego, você acha que... Como é que você vê essa questão dos imigrantes que se veem obrigados a mudar o sotaque, por exemplo, para conseguir um emprego no mercado de trabalho português? É sobrevivência. Sobrevivente. É sobrevivência. Porque a verdade seja dita, principalmente os brasileiros, porque o sotaque brasileiro não tem como mudar, a não ser que demore muitos e muitos, muitos, muitos anos. Porque é muito característico. E eu vejo que muitas vezes é uma necessidade de sobrevivência. Eu, além de psicóloga, eu tenho outro tipo de. Eu tenho outras funções enquanto técnica de ação social num centro social, e um dos apoios que nós prestamos é exatamente para ajudar pessoas a conseguirem um trabalho. E o maior desafio é quando é com imigrantes, e principalmente os brasileiros que sofrem muito preconceito. Eu até estava a dar para ti o exemplo da questão dos call centers. Ou seja, até pode não estar ali cara a cara, mas às vezes só pelo facto de a pessoa atender o telefone e ver que é um brasileiro que está do outro lado, desliga. Então, é um preconceito que existe e não tem como negar. Desculpa, eu deixei-me aqui com um comentário. Às vezes não é sotaque, e sim expressões necessárias para ser compreendidos. Também. Porque aqui eu Também. vejo que é uma necessidade de sobrevivência. A pessoa conseguir adaptar o discurso dela ao local onde ela está, para ela conseguir um trabalho, para ela conseguir ser compreendida, para que as pessoas consigam entender. Uh, e ao mesmo tempo também pode ser um desafio, porque efetivamente é como se estivesse a aprender todo o vocabulário novo. Eu acho que o que faz diferença das pessoas que conseguem aprender mais rapidamente do que outras, se calhar essas pessoas que conseguem adaptar mais rapidamente o vocabulário delas, se calhar tem a ver também com se elas estudaram antes de vir para Portugal, que há bocadinho até vi que alguém a dizer que queria vir para Portugal
E o que eu aconselho antes de ir para Portugal é vejam novelas portuguesas, estudem o vocabulário português. Quando chegarem a Portugal, convivam o máximo com pessoas portuguesas, estejam no meio das pessoas portuguesas, porque é a mesma coisa. Se eu quiser aprender a falar inglês, eu não vou ficar a ver novela portuguesa. Vou ficar a ver filmes, eu vou ficar a ver séries em inglês, porque eu quero aprender o vocabulário em inglês. Se eu quero aprender inglês na pura, o que eu vou fazer? Vou passar um mês em Inglaterra, 2 meses em Inglaterra, no meio dos ingleses. E vou procurar estar com pessoas que falam inglês, que falam as expressões em inglês. Então acaba por ser muito isto, que é, se eu quero envolver-me com aquela cultura, é claro que eu nunca vou deixar, falando de eu nunca vou deixar de ser brasileira, nunca vou deixar de ser angolana, nunca vou deixar de ter as minhas expressões raiz, nunca vou deixar de ter o meu sotaque, independentemente de onde for, mas se eu estou no novo país, se eu estou perante uma nova cultura, como é que eu me posso adaptar melhor a este país? Sem perder quem eu sou, sem deixar de ser quem eu sou, mas como é que eu posso me adaptar melhor a este contexto onde eu estou? Ainda no outro dia, agora lembrei-me, vi um Reels, que era o inglês britânico e o inglês americano. Que os britânicos também sofrem imenso quando vão para os Estados Unidos porque as expressões são diferentes, o sotaque é diferente. É mesmo falam inglês, mas era mesmo muito engraçado porque o rapaz estava a falar inglês do British, da Inglaterra, e o americano não estava a entender. E era uma palavra tão simples como água, water, e não estava a ser compreendido. Então, e isto estava a gerar uma frustração nele. Como é que tu não me consegues entender? A palavra é igual. Então, às vezes é muito esta necessidade de sobrevivência, esta necessidade de nós nos adaptarmos aonde nós estamos e acaba por ser mais fácil quando nós nos envolvemos ainda mais com a língua que nós queremos aprender, com o vocabulário que nós queremos aprender. Conheço várias pessoas demitidas por não se fazer entender e entender os outros, exatamente, ou seja, é necessidade de sobrevivência. A verdade é que, acabando de chegar a Portugal, ou mesmo antes de vir para Portugal, começar já a ouvir novelas portuguesas, começar já a ouvir português aonde puder ouvir, aqui chegando a Portugal, conviver o máximo com português para que esta adaptação seja mais fácil, porque é a mesma coisa que se eu for para o Brasil. Se eu for para o Brasil falar casa de banho, ninguém me vai entender. Exato. Dizer o quê? Vou ter que falar o quê? Banheiro. Isso já aconteceu. Casa de quem? Casa de Falar banho, casa de quem? É uma coisa. Uma vez eu aprendi que quinta, que não é? Ou sítio. Uma vez eu disse, vão lá num sítio. Vai lá num sítio. E sítio no Brasil é quinta. E às vezes são expressões que se a pessoa não apanhar e não perceber, realmente torna a comunicação mais complicada. Mas nos anos 90 e início dos anos 2000 havia muita novela brasileira a passar na televisão portuguesa. Nunca consegui entender porque o português tem tanta dificuldade em abraçar a comunidade. É verdade, existe ainda muito, muito preconceito. Sim, É. sim, eu tenho alguns clientes que trabalham, você falou do call center, eu achei muito interessante que, assim, clientes que acabam se tornando amigos, que depois vieram me falar, olha, é muito comum, eu falo, alô, pois não, pronto, estou sim, pois não, como posso ajudar? E a pessoa, não, e desliga, e não quer ser E não atendida. é que nem esteja a entender, é que Não, implica literalmente. não se dá nem a oportunidade. Exatamente. A Jéssica está aqui a dizer, estudar sobre a cultura é essencial para nos adaptarmos. Eu conheço a Jéssica, sei que ela foi para outro país e é exatamente isto, é a pessoa preparar-se antes de fazer esta mudança. Sim. E isto é uma coisa que eu vejo em alguns imigrantes, eu tendo aqui este contacto com pessoas que acabam por vir para Portugal e nós sendo o centro social que presta ali muito apoio de necessidades básicas, somos uma das primeiras portas que as pessoas vêm ter connosco aqui na minha zona, as pessoas vêm super despreparadas. As pessoas não pesquisam, as pessoas não sabem como é que é. Muitas das vezes as pessoas vêm a pensar que Portugal é um conto de fadas, gente. Portugal não é um conto de fadas, não. Portugal não estreou o Eldorado na Terra. É o que eu sempre gente. falo também para os clientes, né? Que tem que vir preparado, né? Num planejamento migratório perfeito, não só financeiramente, né? Mas Mas mentalmente também também. emocionalmente. Exatamente. Emocionalmente. Porque uma pessoa que está fragilizada, por exemplo, está trabalhando num call center e atende uma pessoa que não quer ser atendido por você só pelo fato de você ter um sotaque, né, no caso do Brasil, ou de Angola, ou de qualquer outro país, né, da comunidade da língua portuguesa, já fragiliza, né? Se a pessoa tiver uma ferida aberta, ela fica mais fragilizada. Então, a preparação ela tem que ser realmente, ela tem que ser emocional. A gente não pode perder a nossa essência, a gente tem que encontrar um espaço, né, para o debate.
para a gente debater isso, por quê, né? A gente tem que tentar também, às vezes, colocar no lugar da outra pessoa, entender o porquê, tentar contornar, né? E também não perder a nossa essência. A gente também não pode deixar de ser o que nós somos, né? Um Nós somos, orgulho, né? claro, claro. Inclusive, eu gostaria de conhecer todos os países da língua portuguesa. Infelizmente, eu ainda só conheço Portugal e Brasil, né? Mas, assim, eu acho que nós temos muita coisa em comum, né? A começar pela língua, que é uma língua lindíssima, né? E por que você vai desligar o telefone, né? Call center só porque é uma pessoa que não fala português, a pessoa ela não vai saber resolver o seu problema porque ela não é de Portugal? Ou, enfim. Então, isso acaba, né? Esse preconceito linguístico, por vezes, acaba fazendo com que a pessoa mude a essência, né? Exatamente que não se deve, para poder sobreviver, como você disse, sobreviver no mercado de trabalho, né? Ter um Sim, sotaque ter dinheiro semelhante. para pôr comida em casa, literalmente. Exatamente, sim. O E outro desculpa, ponto. desculpa Desculpa, pode interromper, falar. tinha só aqui um comentário. Existe, aqui eu. Ai, peraí, que fugiu. O Miquel está aqui a dizer, existe muito bloqueio na questão de venda e arrendamento, porque ele trabalha, ele é agente imobiliário e diz que existe muito preconceito também nesta parte. A verdade é que existe muito preconceito com os brasileiros, né, no sentido de, eles não têm como pagar, eles não têm isto, colocam muito entrave, não é? Às vezes parece que colocam-se muito entrave nesse sentido. E a verdade é que isto é uma coisa que nós temos que aceitar porque nunca vai mudar, mas ainda me revolta bastante esta questão do preconceito, porque nós não temos ideia do que é que isso está a causar num outro. Uma pessoa já está a vir de outro país, ainda encontra mais estes tentados em vez de encontrar portas abertas, e agora vou mesmo rasgar o verbo. Às vezes os portugueses são muito ingratos, porque existem muitos portugueses lá fora a buscar a vida noutros países, mas quando alguém vem querer buscar uma vida melhor aqui em Portugal, existe ainda muito este preconceito e muitas estas portas fechadas. É Sim, muito complicado. sim. O próximo ponto que eu trouxe aqui depois do preconceito linguístico o que também acho interessante é o preconceito do vestuário, né? Eu vejo, por exemplo, quando eu vou a Lisboa, a comunidade afro, né, afrodescendente, eles usam os turbantes, eles usam as roupas características, usam as roupas muito floridas, né, aqueles vestidos compridos, às vezes até carregam algumas coisas na cabeça, né? Em relação aos brasileiros, eu vejo também, não tem já a roupa, embora que você até olhe e já sabe, aquele dali é brasileiro, pela forma de se vestir. Mas, por exemplo, tem algumas roupas que eu não me sinto confortável realmente de usar aqui em Portugal, mesmo no verão, né? Que são as roupas que, de repente, eu usava lá, porque aqui eu acho uma sociedade muito, muito conservadora, né, em relação a vestuário. Como é que fica essa questão do vestuário, essa questão de se adaptar ao contexto? Faz parte, a pessoa ela deve se adequar, no caso, ao ambiente que ela está, ou manter mesmo as origens? Eu acho que em tudo é importante haver um equilíbrio. Acho que a pessoa não deve deixar completamente de ser quem ela é e de se vestir como ela gosta, de acordo com a cultura dela, mas ao mesmo tempo, imagina se é algo que fere a sensibilidade da cultura onde ela está inserida, aí já pode ser algo a repensar. E quando estavas a falar neste assunto, eu estava a pensar nos países árabes, quando tu Uhum. vais mesmo de férias, que existem determinadas coisas que tu não podes vestir por causa da cultura deles. E nós não vamos chegar Sim, a dizer, não, eu visto-me assim, a minha cultura veste-me assim, tem que respeitar. Não, tu nem sequer entras nos sítios, tu és barrada literalmente porque eles têm um determinado padrão, e no caso deles são mesmo regras em termos culturais. Então aí no caso é preciso muito um equilíbrio. Ok, na minha cultura eu visto-me assim, assim, assado. Ok, será que eu preciso de me adaptar de alguma forma ao contexto onde eu estou inserida, mas sem perder a minha essência, sem deixar de ser quem eu sou, sem deixar de ter aqui a minha cultura? Por exemplo, isso que tu te sentes ainda desconfortável em vestir, se calhar é simplesmente o medo do preconceito, não necessariamente que não vai ser bem aceite, o não é? medo. É um Sim, medo, e esse medo aí, ele é gerido, vamos gerir isso em terapia, né? Gerir esse medo, essa autoestima, e tudo mais. Claro que pode haver comentários, claro que pode haver
racismo, claro que pode haver, mas nós estamos sujeitos a isso, independentemente da roupa que a gente viste, que isso aí é para o nosso de cada dia, é que existe racismo e ponto final. A pessoa pode estar sujeita a isso? Pode. Mas é encontrar aqui um equilíbrio entre adaptar-se ao contexto onde ela está e aquilo que ela gosta de vestir, porque tu não vais deixar de ser quem tu és, nem vais deixar a tua essência de lado simplesmente porque mudaste de país. A questão é haver aqui um equilíbrio e nessa questão da adaptação. Certo. Tem aqui um comentário de uma nossa Também estava a seguidora, ler, sim, Belocas, né? sim, Eu já como português. vou ler o comentário dela, eu vou ler junto com o terceiro tópico aqui que eu separei, que é origem, né? Depois, no caso aqui é preconceito linguístico, vestuário de origem. E aí eu vou citar aqui o comentário da nossa colega, que eu achei bem interessante, eu acho que vai encaixar mais nesse tópico aqui. Esse tópico é porque eu abri, eu achei importante a gente citar, é o caso aqui, por exemplo, a questão aqui dos nacionais, né, dos portugueses, acharem que o imigrante pode vir a roubar um emprego, né, deles. E aí, comentando aqui, deixa eu ler aqui o comentário de novo da colega, ela fala assim, como portuguesa também senti preconceito fora do meu país. Nem sempre somos bem-vindos pelos colegas de trabalho, isso é uma verdade mesmo, porque tem essa cultura, né, que o outro está vindo para roubar o meu emprego, ou o outro é uma ameaça para o meu emprego. E nesse ponto, né, eu até gostaria de mencionar uma vivência minha, né? No caso aí, eu que fui, eu que pensei assim na época, né? E claro que hoje eu me arrependo, mas foi um pensamento na época assim de tipo, eu nunca imaginava que eu vinha para Portugal, foi muitos anos atrás, não tinha, né, imigrado ainda. E com a crise da Venezuela, o Brasil recebeu muitos, estava começando, foi no início, estava começando a receber muita gente da Venezuela, e principalmente no norte do país, e aí chegavam no Brasil, se espalhavam, e também acabou se estendendo, por exemplo, acabou vindo muito boliviano também, na mesma época, por causa da crise na Bolívia, e também muitos argentinos. E o que se falava, né, naquela época, que era assim, era um consenso, todo mundo falava, inclusive eu, infelizmente, na época também não tinha essa visão. Mas eu falava, nossa, mas não era em relação ao emprego, eu pensava, nossa, eles vão roubar, eles vão abarrotar o nosso sistema de saúde, que já é ruim, eles vão abarrotar as nossas escolas públicas, que já são, enfim, deficientes. Não tem nem para o brasileiro, como é que vai ter para o venezuelano, para o boliviano, para o argentino? Então, eu sentia, né, hoje, claro, mais madura e vivendo a experiência da imigração, eu vejo isso como altamente preconceituoso da minha parte, né? Até me envergonho de falar isso, mas admito que existiu, acho que é importante também trazer ao debate. Estamos Sim, sujeitos. porque também a gente se coloca também como, não, eu nunca fiz isso, não, eu não sei o quê. Não, a gente tem que assumir os nossos erros, né? Hoje eu vejo que foi um erro pensar assim, mas era, na época, uma coisa que acabou sendo disseminada ali enfim, na sociedade, e que existe, né? Até hoje, quando eu vou para o Brasil, eu vejo que existe muito preconceito em relação aos países vizinhos, que são os países latino-americanos, porque são países mais pobres que o Brasil. A questão é essa, são países, né? O Brasil ali na América do Sul, ele é ainda, né, um país com mais recursos. Se, por exemplo, se o Brasil fosse invadido de imigrantes americanos, por exemplo, as pessoas não teriam esse preconceito. As pessoas iam aplaudir, agora isso vai dar certo, agora não sei o quê, agora isso aqui vai para frente. E quando são pessoas mais pobres, numa situação de maior vulnerabilidade, né, que a gente poderia acolher, o nosso raciocínio é sempre esse. Vão roubar o nosso emprego, vão quebrar o nosso sistema de saúde público, vão deixar os nossos filhos sem ter acesso à escola porque eles vão para a escola, porque acaba que eles ficam, né, acabam sendo mais beneficiados, porque geralmente recebem o status de asilo. Né? E aí vem e soma aqui com um comentário da colega que fala que também sofreu preconceito quando ela trabalhou fora de Portugal. Como é que a gente fica para gerir essa situação, na situação do imigrante, né, que está chegando e acaba ouvindo essas coisas? Vai roubar nosso emprego? Como é que a gente gere isso emocionalmente? Terapia.
Terapia. terapia e tendo uma boa rede de apoio. Porque, mais uma vez, é uma coisa que não vai mudar e que é possível de acontecer. Agora, a Blocas também colocou aqui. É isso mesmo. Eles diziam para eu voltar para o meu país porque eu estava a tirar o trabalho deles. E é possível de existir esses comentários. Para já, isso aí, se for possível, dentro do local de trabalho, reportar isso a superiores para serem tomadas medidas, perfeito, porque às vezes não é toda a gente que pensa assim, mas é um ou outro. Então, se forem possíveis serem tomadas medidas nesse sentido, perfeito. Se for assim, coisa que não é possível, que vai continuar a acontecer, a pessoa precisa estar muito bem emocionalmente e estar muito certa daquilo que ela está a fazer, do trabalho que ela está a fazer. Vou usar assim palavras assim bem leigas, calar a boca das outras pessoas através do bom trabalho que ela faça, ou seja, continuar a ser uma boa profissional, continuar a demonstrar a sua competência, estar ali e dar o seu melhor, mas é preciso ter aqui um emocional muito bem fortalecido e a autoestima da própria pessoa estar aqui muito bem fortalecida e fora do ambiente de trabalho, ela conseguir ter aqui, se não for possível ter ali um ambiente familiar, porque às vezes a pessoa foi trabalhar sozinha noutro país, ou está sozinha e não tem ali um suporte familiar, encontrar ali um grupo, seja a nível cultural, seja a nível algum sítio onde ela possa estar, onde ela se possa sentir mais pertencente, manter ali o contacto com a família, mesmo que a família esteja fora, para que ela fora do local de trabalho que está ali a intoxicar um bocadinho, ela consiga ter este suporte fora do local de trabalho. Porque, mais uma vez, eu vou usar a palavra. Às vezes, há coisas que nós temos que aceitar que estão a acontecer. Se não podemos lutar contra, se é algo que, epá, já fiz tudo aquilo que podia fazer, esta situação não está a mudar, já reportei quem podia reportar. Isto é uma coisa que eu nem sequer consigo reportar porque há algo entre os dentes. É assim, uma coisa que passa super despercebida, não posso fazer nada a respeito, então eu tenho que aceitar que racismo existe, que o preconceito existe, então preciso de cuidar de mim, preciso fortalecer a minha autoestima, preciso fortalecer o meu emocional, porque eu não vou deixar que esta situação me abale ou me impeça de trabalhar, me impeça de correr atrás dos meus sonhos e dos meus objetivos. Sim, fortalecer a parte emocional, né? E nesse ponto, a família, mesmo de longe, ajuda muito, né? Ainda mais hoje com acesso às redes sociais, com o WhatsApp, é aquele perto que você acaba, longe que acaba estando perto, né? E realmente, buscar esse apoio da família é primordial. E aí a gente vai aqui caminhando já, né, para a nossa última parte, que é quando é a hora de pedir ajuda e onde pedir. Eu gostaria que você desse uma palavrinha para a gente, o pessoal que está assistindo, sobre centros de ajuda, né? Onde a pessoa possa realmente pedir ajuda, né? Eu também disponibilizei alguns telefones enfim, linha de apoio, mas existe, por exemplo, ONGs, ou existe, por exemplo, grupos de debate, como tem nos narcóticos anônimos, nos alcoólicos anônimos. Existe algum grupo de debate sobre essa parte de xenofobia dos imigrantes? Quando que é a hora de pedir ajuda e onde pedir? Fala pra gente. Em primeiro lugar, eu aconselho sempre a pedir ajuda nas freguesias onde as pessoas moram. Porque aí sempre existe também, sim, aí existe sempre, pelo menos é uma coisa que eu aconselho, por exemplo, alguém que me procura terapia e não tem como pagar e precisa aqui de um recurso de terapia gratuitamente. Eu aconselho sempre a pessoa a ir procurar na freguesia onde ela mora, na junta de freguesia ou na Câmara Municipal, porque eles têm um banco de recursos que disponibilizam à pessoa, às vezes têm mesmo acompanhamento psicológico de forma gratuita, e mesmo que eles não tenham, eles têm sempre um banco de recursos daquela freguesia. Eu aconselho sempre as pessoas a procurarem um grupo de apoio num local onde elas moram também, para que elas, ao mesmo tempo que procuram este apoio, também tenham um grupo de pares dentro da própria freguesia. Eu falo aqui aqui na minha zona existe várias associações onde as pessoas conseguem procurar ajuda e às vezes há associações onde elas conseguem ter aulas de português de forma gratuita, conseguem ter aulas de informática de forma gratuita, porque às vezes são imigrantes, o processo de imigração é sempre um 31, não é? Que as pessoas precisam aqui de aprender a falar português, que as pessoas precisam aqui de um apoio para fazer uma marcação no CEF. Então, o que eu indico é sempre, vão procurar nas juntas de freguesia da própria freguesia ou na Câmara Municipal, porque mesmo que eles não tenham algum apoio neste sentido, que a maioria tem, às vezes alguma resposta para apoiar aqui os imigrantes, eles próprios também têm aqui o banco de recursos dentro da própria freguesia que ajudam estas pessoas. Depois existem várias
eu vou falar de Lisboa, e és do Algarve, não é? Falando aqui de Lisboa, existe sempre uma casa da Guiné, existe sempre uma casa de algum sítio de onde a pessoa vai, existe sempre a de Angola, existe sempre algum sítio onde a pessoa possa ali encontrar-se com pessoas da mesma nacionalidade e que também têm sempre aqui um gabinete de apoio ao imigrante. Aqui em Portugal, aqui em Lisboa, relativamente a este trabalho, acho que não é uma ONG, acho que é uma associação sem fins lucrativos, existe o CLAIM, agora não consigo as siglas, o que é que significa, mas é de apoio ao imigrante também, é CLAIM. Depois, se quiseres colocar nas tuas stories, pesquisar, o CLAIM tem muitas atividades, tem também um gabinete aqui de apoio ao imigrante, tem muitas iniciativas neste sentido, mas o que eu aconselho sempre é freguesia, a própria freguesia onde a pessoa está, e procurar mesmo recursos e associações na freguesia onde ela frequenta, porque eu própria também, como técnica de ação social, eu já participei em algumas dinâmicas em diversas freguesias, aqui na linha onde eu moro, e que o objetivo é juntar muito estas pessoas e apoiar neste sentido em tudo aquilo que a pessoa precisa, seja tratar de documentação, seja apoio na procura de emprego, por isso o ideal é as pessoas procurarem mesmo nas freguesias onde frequentam este tipo de apoio. Certo. Muito boa essa dica. Procurar na junta de freguesia e na Câmara Municipal do Conselho. Sim. Muito boa, não sabia. Sim. Não sabia mesmo. Muito legal. É muito giro, né? Como aqui em Portugal. Muito giro, muito fixe. Muito giro, muito fixe. E vamos lá. desculpa interromper-te, lembra-me agora de outro pormenor. Aqui em termos de terapia, por exemplo, uma coisa que também pode ajudar é, eu vejo pessoas, por exemplo, do Brasil para cá, se tu imagina que a pessoa precisa de terapia, procurar terapia com alguém do Brasil. Eu pelo menos, por exemplo, às vezes angolanos que às vezes procuram a mim porque eu posso não ter nascido lá, mas considero-me angolana também. Eu tenho pessoas que me procuram exatamente por eu ser angolana, exatamente por esta característica minha enquanto psicóloga angolana. Então também, se a pessoa precisa de terapia, tem medo de não se identificar, às vezes com alguém daqui, gente, o online é um mundo, tu podes estar aqui em Portugal e fazer terapia com a pessoa que está no Brasil, com a psicóloga que está no Brasil, com a psicóloga que está em Angola, ou que é angolano. Então também pode ajudar nesta adaptação, tu tens alguém que entenda as tuas dores, tu tens alguém que entenda aquilo que tu estás a passar, porque a verdade é que, como eu disse no início da live, quando eu me estava a apresentar, nós não somos simplesmente profissionais, nós também somos profissionais com vivências, e às vezes nós estamos com um profissional que também gera aqui uma identificação connosco, através da nossa nacionalidade, através das nossas expressões, da nossa forma de falar, também pode aqui ajudar neste processo de fortalecer o nosso lado emocional através da terapia. É a empatia, né? Exatamente. A palavra de ordem aí é empatia. Bom, então caminhando para o fim, vamos responder aqui a frase de impacto, né, da nossa live. Como pertencer a um local que eu não pertenço? É difícil responder essa frase, né? Sim. Como pertencer a um local que eu não pertenço, Petra? Primeiro, aceitar que nunca te vais sentir 100% pertencente. Acho que a palavra que as pessoas mais podem levar daqui hoje é aceitação. Não relutar, imagina o que é que tu estás a relutar, não é? Não, eu tenho que me sentir brasileira porque eu nasci no Brasil, como é que eu não me sinto 100% brasileira? Não tenho que me sentir portuguesa porque agora vivo em Portugal. Não. Não aceitar que não te vais sentir nem 100% um, nem 100% o outro. Aceitar que estás num país diferente, que tu não és 100% portuguesa e está tudo bem com isso. Está tudo bem. E está tudo bem. Ok? Primeira coisa é aceitar e depois é tu procurar ao máximo adaptar-te ao local e à cultura onde tu estás. Algumas dicas que nós já fomos dando aqui. A pessoa antes de viajar, antes de vir para Portugal ou antes de ir para o país que ela quer ir, pesquisar sobre a cultura, procurar informar-se sobre o vocabulário, seja ao máximo que ela puder perceber como é que as pessoas comem, como é que as pessoas se vestem, como é que as pessoas falam, como é que tudo. Okay? Claro que o choque, que o impacto de estar lá é sempre diferente, mas o máximo que a pessoa puder pesquisar antes de viajar, melhor. Ou estar no local, ou estar no país, procurar, através até destas associações, através destes grupos de pares, ao mesmo tempo que ela se enturma em atividades que fazem parte da cultura nova onde ela está, também pode ser interessante ela participar em grupos com as pessoas, com
com pessoas da origem dela, sei lá, imagina uma pessoa que vem do Brasil para Portugal, procurar um grupo assim, de entre pares de brasileiros também, para que ela também se possa sentir em casa, até procurar um restaurante brasileiro, procurar onde é que vendem também comida brasileira, para que eu também possa sentir um pouco em casa. Então, ao mesmo tempo que ela procura estar também com pessoas de outra cultura, seja através do trabalho, seja através de um grupo, através de um hobby, através de uma atividade que ela vai fazer, também procurar manter aqui contacto com o seu país de origem, porque traz aquele aconchego, não é? Traz aquele colo. Eu posso dizer que eu tenho muito estas duas vertentes, porque eu tenho muito a vertente de estar com o lado de Portugal e tenho muito a vertente de estar com o lado angolano, então acabo por alimentar aqui estes dois sangues que eu tenho, e isso é algo que me traz aconchego e que me ajuda também a lidar com eu ser 50-50. Por isso também aconselho muito. A pessoa procurar ajuda assim que chega em termos de recursos locais. Imagina que é uma pessoa que está a vir, sei lá, da Guiné ou de outro país, que às vezes é mais difícil em termos linguísticos, porque a língua é um pouco diferente, não é? Aí assim que chegar em Portugal, assim que chegar no país, procurar ver, ok, onde é que eu posso aprender português, como é que eu posso fazer para procurar trabalho, quem é que me pode ajudar a tratar da documentação, ou seja, procurar alguns recursos locais que a possam ajudar aqui a lidar com toda a questão da burocracia que a pessoa precisa para lidar e para gerir e tudo mais. Assim, essas são as principais dicas que eu dou. A pessoa aceitar que não vai pertencer, que vai sentir sempre assim meio desenquadrada, estudar o máximo da cultura antes de existir este processo de imigração, ao chegar aqui procurar alguns recursos locais, procurar enturmar-se ao máximo na cultura, seja com um grupo, com um hobby, com o que for, e também procurar aqui alguma associação, algum espaço onde ela possa ter contacto também aqui com o país de origem. Acho que essas são assim, as principais sugestões que eu posso dar. Tá. Eu vou abrir aqui rapidamente, que a gente já está quase extrapolando o tempo, ler algumas perguntas que foram feitas na caixinha. Sendo que aqui a maior parte até acabou já sendo respondida, né? Uma seguidora perguntou assim: o que fazer antes de ir para Portugal para ajudar na fase de adaptação? Creio que você já respondeu essa parte de, né, ver bastante novelas, filmes, integração, né? Você se integrar na cultura portuguesa. Aí teve outra pergunta aqui da seguidora que falou: é verdade que imigrar no inverno dificulta a fase de adaptação e aumenta a chance de depressão? Olha, nunca vi nada em termos científicos de imigrar no inverno, mas o inverno por si só pode causar aqui algum aumento nos sintomas depressivos. Existe até a depressão sazonal, que é mesmo um diagnóstico, porque o tempo acaba por afetar aqui os sintomas que a pessoa pode sentir. Então, não digo que imigrar no inverno pode aqui despolutar um maior índice de depressão, mas existe a depressão sazonal, que é uma depressão que aparece de acordo com a época e de acordo com a estação, e o inverno realmente algumas pessoas com o inverno acabam por manifestar aqui alguns sintomas depressivos, mas isso à parte da imigração, mesmo no geral. Isso pode ter algum impacto. Tá, eu creio que as outras perguntas já foram também respondidas. Onde posso procurar ajuda? Você já respondeu. Aí alguém falou: sinto-me um peixe fora d'água quando me julgam pelo fato de vir do Brasil. Aí, enfim, vem todas essas questões também que a gente abordou, do preconceito linguístico, do vestuário, da origem. Eu acho que as perguntas aqui que a gente tem já foram respondidas, pelo menos, né, na essência. Tá? Eu vou encerrar aqui, vou caminhar para o fim. Petra, quero te agradecer imensamente por você ter aceitado o convite de participar dessa live. Eu acho que esse é um assunto muito importante. A gente tem que trazer esse assunto para a pauta, independente da área que a gente esteja, né? No meu caso, eu sou advogada, mas pelo fato de, enfim, estar todo dia falando com muitas pessoas, né? E muitas pessoas sempre me relatando a mesma questão, né, de depressão, de não se sentir acolhido, de saudade da família, enfim, alguma coisa, né, esse assunto que precisa vir à pauta. E não é assim um assunto recorrente, embora hoje já temos, né, cada vez mais vozes aí nas redes sociais falando do assunto. Eu acho que ainda é algo que a gente precisa, né, alavancar ainda mais esse tema. E agradecer imensamente porque, né, mais uma vez aí, para quem está chegando agora já no final, a Petra aceitou de pronto o convite,
né? E o fato dela ser uma portuguesa filha de imigrante, né, acabou ajudando muito aqui no desenvolvimento do nosso roteiro, para trazer esse conteúdo para vocês. E é isso, Petra, olha, Obrigada muito obrigada. Obrigada eu pelo convite Ah, e quero te parabenizar por estás a fazer este movimento, porque realmente acho que é um tema muito, muito importante, que é preciso fazer para cima da mesa, e apesar de nós sabermos que não podemos mudar o mundo, que o preconceito sempre vai existir, que o racismo sempre vai sim, existir, acho que se nós pudermos influenciar um bocadinho as pessoas que estão à nossa volta, colocarem-se do outro lado, né, do outro lado, no papel do imigrante, e conseguimos trazer aqui um pouco mais de empatia, um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de compreensão, e trazemos também essa visão para as pessoas que estão à nossa volta, acho que já estamos a fazer aquilo que podemos, né? Estamos a fazer o nosso papel. Podemos não conseguir chegar a todo mundo, mas aquilo que nós podemos fazer, vamos fazendo. Por isso, sim. parabéns também por este movimento e obrigada pelo convite. Ah, obrigada eu. Um beijo, viu? O Obrigada. pessoal que está aí assistindo, obrigada pela audiência. E é isso. Essa live vai ficar gravada. Agradeço e boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau.